capítulo 1, estaremos lendo do versículos 10 ao 12. Apenas 3 versículos, 10 ao 12. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 10 ao 12. Diz assim o nosso texto: Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunhos sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam prescrutar. Amém? Senhor Deus, obrigado por esse momento glorioso, onde a Tua igreja, onde nós nos reunimos com gratidão, em amor, além de confessar nossos pecados, ser gratos a Ti por tudo que o Senhor faz. Nós nos reunimos para Te adorar, para glorificar o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. E é por essa razão que nós nos reunimos aqui, Senhor, todos os domingos, como fazemos, para adorar a um Deus único, a um Deus criador, a um Deus perdoador, a um Deus amoroso, a um Deus irado com o pecado também. Mas essa é a razão de nos reunirmos hoje, para entender o que o Senhor tem para nós. Use-nos, Papai, use especialmente a mim, para honrar e glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Na semana passada nós falamos, o texto nos disse acerca do povo ao qual Pedro estava se referindo, a comunidade cristã dispersa pela Ásia Menor, e todos eles desprovidos de um lar, desprovidos de um lugar para ficar, mas eles amavam a Cristo, e Pedro os elogiou por isso. Ele os elogiou porque eles amavam a Cristo sem tê-lo visto, e esse amor a gente transfere para nós, que nós, de uma forma ou de outra, nós também o amamos a Cristo sem tê-lo visto. Isso é uma graça divina, isso é o amor de Deus, isso é pela fé que nós fazemos, e a fé é um dom de Deus, ou seja, Ele nos presenteia com Cristo, e nos presenteia com um dom para que a gente possa amar a Cristo. Ou seja, não há um Deus tão maravilhoso como esse, não há um Deus de morte, há um Deus de vida, um Deus que privilegia aqueles que o adoram em espírito e em verdade, e essa é a razão de nós estarmos aqui. O elogio que Ele fez para Ele nós tomamos, porque a nossa fé, as promessas que a gente recebe, a nossa fé, ela se apoia totalmente na adoção gratuita, a qual Deus se predispôs a nos trazer. Deus nos adotou na sua família por livre e espontânea vontade. Não foi porque nós merecíamos ou porque nós um dia desejamos, mas porque Ele assim o quis. E no texto de hoje, o propósito principal do apóstolo Pedro, como a gente vai extrair aqui, eu espero compartilhar com vocês aquilo da profundidade qual o texto nos traz aqui, ele quer apresentar a identidade da antiga e da nova revelação, que nós chamamos Antigo e Novo Testamento. O fato de que Cristo e seus sofrimentos são o centro da história da humanidade. Não tem nenhum outro centro histórico, não é Jerusalém, não é outra cidade, não é o Éden, mas é Jesus Cristo e os seus sofrimentos, o centro da história do mundo. Tudo culmina nele, tudo nasceu com Ele e tudo culmina em Cristo Jesus, para onde tudo o que aconteceu no passado apontava para Ele, e tudo que veio também posteriormente fluiu dele. E que não apenas isso, não apenas Ele permanece como de fato a figura central da humanidade, mas que dele, de Jesus Cristo, fluem todas as influências, por todas as ordens e todos os seres celestiais. Os anjos aprendem dele os mistérios que até então eram desconhecidos deles. O apóstolo Pedro deixa bem claro aqui para nós algo absolutamente tremendo. A gente vive um momento interessante da história, onde por conta dos acontecimentos lá no Meio Oriente, a igreja fica empolvorosa. Todo mundo quer dar uma palavra aqui, uma palavra ali, da volta de Cristo, está voltando, é agora, chegou a hora. Mas a Bíblia desde Gênesis e Apocalipse já menciona dele, a volta dele já foi prevista. Então não vai ser um evento aqui, um evento acolá, mas sim tudo que acontece na humanidade. Jesus, ele pouco antes de ser levado às alturas, antes da sua crucificação, ele falou do princípio das dores. Então todos os eventos que a gente vê, todas as lutas, as tristezas, terremotos. Aliás, ontem no final do dia, conversando com o pastor Silvio no Nepal, eu não sei se vocês souberam, mas teve um terremoto no Nepal, e perto de Katmandu, perto da cidade deles, em particular na casa dele tremeu um pouquinho. A filha dele, Asha e o Davi, saíram correndo de casa porque tremeu.
E eu sei o que isso é, porque um dia eu estava lá com eles no Nepal, a casa tremeu, a gente saiu até a porta e parou de tremer, mas enfim, lá tremeu ontem, mas ele estava em paz, está tranquilo, orando pelo Senhor. Mas uma das meninas tem familiares na cidade que teve o terremoto e morreu. Ou seja, terremoto sempre houve, e é curioso a gente notar que diante desses eventos históricos que nós estamos vivendo, curiosamente, tem um historiador chamado Flávio Joséfos, que viveu na época do apóstolo Paulo, e ele escreveu, ele documentou 2 eventos tremendos, que são terremotos que ocorreram naquela época. Então, desde a época de Cristo tem terremotos tremendos, erupção de vulcões. Vocês lembram da época de 70, quando foi destruído Jerusalém, na Itália, tremendo vulcão que destruiu Pompeia. Então os eventos sempre ocorreram. Então não é um evento aqui e acolá que vai determinar. Jesus falou: eu não sei o dia nem a hora, só o Pai sabe. Mas a revelação profética que a gente vê aqui do apóstolo Pedro é que ele menciona os profetas que viveram, que apontavam para Cristo, a alegria que eles tinham de falar algo que eles não sabiam o nome, não sabiam quando iria acontecer. Alguns eventos levaram eles a pensar: será que é a hora? Será que chegou? Mas aquela expectativa deles foi culminada, como o apóstolo Pedro fala: agora vos foram anunciadas. Ou seja, para nós, há 2.000 anos atrás Pedro falou e nós hoje recebemos, é anunciado para nós. E o que a gente faz aqui no púlpito é anunciar para vocês o que? Jesus veio, Jesus está à direita do Pai, está lá honrando a presença dele. Foi a respeito dessa salvação que os profetas inquiriram, ou seja, eles profetizaram sobre a graça que viria nos sofrimentos de Cristo, bem como a glória que se seguiria a esses sofrimentos. O mesmo Espírito que os ensinou é o mesmo que ensina a todos nós, todos aqueles que ouvem a palavra de Deus, todos os que pregam a palavra de Deus somos instruídos pelo mesmo Espírito. Os profetas vislumbraram isso. Nós vimos hoje nos textos iniciais que tudo culmina em Cristo Jesus. Em particular, o mesmo profeta Isaías 7,14, ele diz assim: o mesmo Senhor vos dará um sinal. 700 anos antes de Cristo, Isaías fala no capítulo 7, versículo 14: o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, Deus convosco. Ou seja, eles tinham uma visão profética que não tinha erro. Quando nós ensinamos sobre a inerrância e infalibilidade da Bíblia, é por conta desses profetas, os profetas que viveram uma missão específica. Eles tinham uma missão, eles profetizavam e absolutamente tudo acontecia. Então não era achismo, eu penso, Deus me deu a entender, não. Eles profetizavam, eles eram a boca de Deus. Eles apenas não sabiam quando ou como ele viria e nem especificamente quem seria esse tal Messias. Mas eles sabiam que era o Filho de Deus. Ou seja, aqueles que vieram antes de nós, eles tinham uma mensagem profunda e falaram: ele virá. Os que vieram depois falavam o quê? Ele veio. Da mesma forma nós falamos: ele veio, me tirou de um lamaçal de vida e me trouxe num lugar de honra, que é na presença dos irmãos. Todos nós temos a mesma confissão de fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. E os anjos ecoavam esse ensino quando eles ouviam aquele clamor: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Jesus entrando em Jerusalém. Ou seja, é uma sintonia que Deus cria, um sincronismo entre os céus e a terra, para homenagear, para honrar o seu Filho que veio em honra e glória. Mesmo sabendo que ele morreu na cruz, vergonha para os homens, mas glórias para Deus, porque foi assim que ele determinou desde a eternidade. E o propósito então, o que é? Tentar trazer isso tudo, essa magnífica unidade na qual esses textos unem todas as épocas do ano. Todas as épocas do ano, colocando Jesus Cristo e sua cruz como o centro de todos eles. E nós vemos nesses 3 versículos aqui algumas coisas que são relevantes para nós. Fala sobre Jesus e a cruz, que é a substância, o conteúdo da profecia, é o alimento da profecia. A projeção, o aspecto de projeção, a pregação do Evangelho, ele é o que? Para alcançar os perdidos, através de quem? De Cristo Jesus. E os anjos, como diz o apóstolo Pedro, eles anelaram ter essa compreensão. Eles almejavam essa compreensão. E a gente percebe que aqui o Espírito de Cristo, quando o apóstolo fala o Espírito de Cristo, aliás, curiosamente, essa expressão, o Espírito de Cristo, é mencionada aqui pelo apóstolo Pedro e também pelo apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 9, quando ele fala: o Espírito Santo é assim chamado porque procede de Cristo. Ou seja, Deus é Deus, Ele é Criador, Ele surgiu do nada, nós não sabemos como Ele surgiu. Jesus é o Filho de Deus, e o Espírito Santo procede de Deus Pai e do Deus Filho.
Então ele procede de Deus. Por isso que a gente entende que eles agem de uma forma só. Depois da ressurreição de Cristo, tanto Cristo nos céus, intervindo, orando, intercedendo por cada um de nós, junto com o Espírito Santo, eles agem como um só para aplicar o quê? A redenção em nossas vidas, para nos chamar do lamaçal do mundo e trazer-nos um lugar de honra, lugar de salvação. Devido a tantas controvérsias que ocorreram nas últimas décadas acerca se devemos ou não dar importância ao Antigo Testamento, eu creio que é uma necessidade fundamental de nós insistirmos, de levantarmos essa verdade, que é de fato, como a gente leu aqui, a essência mais íntima e o propósito mais profundo do Antigo Testamento, que aponta para Cristo Jesus. É necessário essa ênfase. O Antigo Testamento, ele foi, na verdade, foi um sistema de criar o quê? Uma expectativa que apontava para uma figura maravilhosa, colossal, misteriosa para alguns, que todos ansiavam e as gerações seguintes esperavam, e que a gente viu que foi cumprida. Todas as promessas do Senhor foram cumpridas em Cristo Jesus. Então a importância de hoje darmos atenção ao Antigo Testamento foi a mesma importância de sempre, mas nos últimos 150, 200 anos existe muita controvérsia levantada por homens que conhecem a palavra de Deus, mas começam a procurar coisas que não existem, assim, a ponto de invalidar praticamente o Antigo Testamento. E hoje nós vemos um texto que dá importância total ao Antigo Testamento, que mostra a revelação dada aos profetas e que apontavam para quem eles não conheciam. Lembrando, pouco antes, Pedro elogia o amor que os fiéis tinham por Jesus Cristo sem o conhecê-lo. Aí ele reforça dizendo: foi a respeito desta salvação que os profetas inquiriram. Essa salvação que nós recebemos é a que os profetas falaram, inquiriram, apontaram e foram mortos por isso. Olha a importância que nós temos nessa história toda. O profeta, ele era muito mais do que um adivinho, como se presume hoje em dia, mas quando a gente olha todos os sacrifícios, todas as instituições, todo o aspecto sacerdócio, a monarquia, ele tinha tudo isso voltado para o futuro, tudo apontava para Cristo Jesus. O Israel como um todo apontava para o Senhor. O Israel histórico apontava para Cristo. O Israel espiritual, o Israel de hoje, não é a nação geograficamente falando. O Israel de Deus chama-se Igreja de Jesus Cristo na face da terra. Eu e você. Os chineses, os holandeses, os americanos, seja quem for na face da terra, que tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, chama-se povo eleito de Deus, nação santa, sacerdócio. Essa é a Igreja de Cristo, esse é o Israel de Deus. Não é uma nação, não é uma etnia. Nós somos o povo de Deus. Deus voltará para os seus, para você e para mim. Deus não vem resgatar uma nação. Deus vem resgatar o seu povo, eu e você, os eleitos do Senhor. Isso é importantíssimo. Os profetas, eles eram como uma guarda avançada que vai na frente do rei, gritando, anunciando: ele vem, o rei está chegando. Essa era a missão dos profetas. Eles eram os arautos de Jesus Cristo, sem saber quem ele era e nem tampouco o seu nome. Mas os arautos do Senhor chamam-se os profetas do Senhor. E quando o rei Jesus Cristo apareceu, eles apontavam para ele e diziam: ele veio, e os seus não o receberam. Jesus se importou com isso? Sem dúvida que se importou. Em Mateus 23 ele chora pela cidade de Jerusalém. Oh Jerusalém, Jerusalém, que mata seus profetas. Ele chora. Pedro aqui enfatiza o que? A verdadeira inspiração da ordem profética. Ele revela de uma forma simples, poucas palavras, a importância, a inspiração, a inerrância da palavra profética que apontava para Jesus. E enquanto nós, crentes, filhos de Deus, adotados por Deus na família dele, mantivemos essa verdade, aquilo que Deus falou através dos profetas, que é o cerne da proclamação do Evangelho, da salvação de Jesus Cristo. Aí eu vou entender o que significa família de Deus. Eu vou entender o que significa te servir e você me servir. E não é ser escravo, é servir, eu pensar em você, me preocupar por você, eu procurar você, você me procurar. Nós somos uma família de Cristo, especialmente nós que vivemos aqui na América. A nossa família somos nós. Somos nós. Particularmente eu tenho hoje meus filhos e meus netos, mas porque nós viemos antes. Eles cresceram aqui, assim como alguns têm netos aqui também, mas nós todos aqui somos uma família. Por isso a importância de nós darmos valor um para o outro. A gente percebe aqui que essa proclamação que ele, Jesus Cristo, ele teria a função não apenas de profeta, mas ele foi o profeta, ele foi o sacerdote e foi rei. E ele reina. E reinará quando voltar para reinar sobre toda a terra, com o seu povo, eu e você. Essa é a beleza da instituição da fé cristã, que nasceu no coração do Pai, manifestou em seu Filho, e o Espírito Santo é que nos consolida, que nos une, ele que vai nos amalgamando dia após dia cada vez mais.
na ânsia, no desejo da busca de fatos literários do Antigo Testamento, muitos historiadores, eles esquecem que ambos os testamentos, eles são o quê? Uma unidade divina, é uma coisa só, uma revelação que a gente chama progressiva. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O apóstolo João, em sua revelação, ao escrever Apocalipse, capítulo 19, versículo 9, quando estava tudo sendo consumado, ele fala: o espírito da profecia é Jesus Cristo. Ou seja, tudo que vocês ouviram, ele estava dizendo, em sua visão celestial, tudo que vocês viram, tudo que vocês esperaram, é Jesus Cristo de Nazaré. E nós temos isso. Isso, de certa forma, em relação ao mundo, é uma tremenda vantagem. Não vantagem competitiva, como a gente vê no ambiente de trabalho ou no esporte, mas espiritualmente falando, pela graça e o amor incondicional de Deus, nós estamos numa vantagem tremenda em relação ao mundo perdido. Isso faz com que nós tenhamos que nos humilhar e alcançar o perdido, como? Pregando o Evangelho, falando do amor de Deus, criando uma expectativa como os profetas criaram. A gente tem que criar da mesma forma. Como evangelizar, o que fazer? Nós temos que fazer isso por toda a Bíblia. Nós encontramos Cristo Jesus nos cânticos de Salomão. Nós encontramos o próprio Cristo nos detalhes do tabernáculo, em cada detalhe construtivo do tabernáculo, nas minúcias da adoração, dos sacrifícios sacerdotais. Por isso que ele é chamado de sacerdote. Ele é o sacerdote, ele é o sacrifício. Ele é o mesmo, ele é o próprio. E muitos são os eruditos que estão tão absortos nessas investigações que esquecem das coisas que diz respeito à vinda do Messias. Por isso que às vezes anulam um texto aqui, um texto ali, mas quem dá unidade ao todo é Cristo Jesus. Como é que eu vou anular? Como é que eu posso pregar a inerrância e a infalibilidade da palavra de Deus? De Gênesis, Apocalipse, eu elimino textos aqui e texto acolá. O teísmo aberto, o open teísmo, é uma abominação para a palavra de Deus. Porque imagina que Deus criou tudo em 6 dias literais, como hoje estudamos no curso de membresia. Deus criou tudo em 6 dias literais, descansou. E o open teísmo diz que quando ele descansou no 7º dia, ele liberou e falou: agora a humanidade toca o curso da sua vida. O que é isso? Isso é uma abominação. Isso é uma abominação. Isso é para um Deus de madeira, que as pessoas sem saber se curvam a ele. Salmo 115. Olha para aquilo, um pedaço de pau. Assim como esse bonito banco foi esculpido para tornar-se um banco, esse púlpito foi esculpido para tornar-se um púlpito, os santos são esculpidos para formar uma figura. Fala, não. Ouve, não. Enxerga, não. Chora, não. Tem sentimento, não. E as pessoas se prostram. Tem pessoas, se a gente pegar um pedaço de madeira e fizer uma cruz e criar um negócio, a pessoa vai chorar aqui na frente e vai se prostrar diante do ídolo. E nós temos que ter compaixão, não ira, e nem se pôr numa situação onde nós somos superiores. Pela graça nós somos salvos, pelo amor incondicional de Deus. Quando Pedro estava lá em Atos 10, 43, ele está de frente a um tremendo homem do exército chamado Cornélio, e ele explica para ele e fala assim: ó, dele, falando acerca de Jesus, dele deram testemunho todos os profetas. E eles referiram a todos os profetas, dizendo: todos os profetas do antigo Israel, por meio dos seus porta-vozes, que eram os profetas, testificou de antemão dos sofrimentos de Cristo. Que esse foi o grande testemunho de Pedro para Cornélio. Teve um sonho com Deus. Cornélio teve um sonho, se encontraram, e ele fala do amor de Deus e houve salvação naquela casa. Então ele fala testemunho de quem? De Cristo. E nesse encontro ele simplesmente estava repetindo o que? As palavras que ele aprendeu com Jesus. Quando Jesus fala dos profetas, como nós lemos aqui em Lucas 24, os profetas já sabiam acerca de Jesus, os profetas mencionaram. E nesse texto, nesse contexto, a gente vê quando Jesus estava caminhando com seus discípulos, conhecido como os 2 discípulos, indo para a aldeia de Emaús. Ele fala: ó tolos, tardios de coração para acreditar tudo que os profetas falaram. Ele não fala para aqueles discípulos: vocês não entenderam algumas coisas? Não, vocês não entenderam nada. E chama ele de tolos e tardios. E naquele momento eles começam a despertar e Jesus sai de cena. Aí eles voltam para Jerusalém. Estavam lamentando a morte do Messias, achando que ele tinha morrido e tudo tinha se acabado. Aí Jesus nos relembra: olhem as profecias, leiam as profecias, entendam as profecias, que é o que a gente faz. O tema da pregação do Evangelho é para alcançar os perdidos? Sim. E se a gente ler com calma o contexto desses versículos, em toda a essência, nós vamos descobrir que o apóstolo Paulo fala as mesmas coisas que agora são ensinadas. O que Pedro falou, eu acabei de repetir para você. O que a gente faz é contextualizar para que haja entendimento e mudança de vida, para melhor. A despeito da tua dificuldade, luta, necessidade, alegria, satisfação, prosperidade, que seja para melhor.
Os sofrimentos de Cristo e sua glória são o conteúdo, o cerne, a substância do Evangelho. Esse é o que a gente precisa aprender. E os eventos preditos pelos profetas são todos aqueles que se cumpriram em Cristo Jesus, proclamados para a igreja pelos mensageiros do Evangelho. Todos eles, praticamente sem exceção, com exceção do apóstolo João, foram martirizados. Todos eles foram martirizados. Se a gente tivesse uma expectativa de imaginar um mundo melhor, por que Deus permitiria que todos fossem mortos? Por que diria para nós que Jesus vem voltar? Ele vai voltar para trazer o juízo para todos os povos. Ele não vem voltar num povo, o mundo vai estar tudo redondinho, resolvidinho, agora Jesus volta para reinar. Ele vem voltar para juízo e diz que vai tudo terminar em fogo. Então a terra vai estar uma abominação. Lucas 18 diz: será que quando o Messias voltar encontrará fé na terra? Não é dúvida, são perguntas retóricas. É claro que não, é evidente que não, senão não haveria céu e inferno, não haveria choro e ranger de dentes. Então a nossa percepção como crentes é entender que Jesus Cristo e seu sofrimento é o centro do Evangelho, é a razão de eu estar vivo hoje, porque se não fosse por Cristo não estaríamos vivos. Boa parte de nós, especialmente eu, uma idade mais avançada, estaria perdido pelo mundo. Talvez estivesse vivendo uma vida mundana, longe dos meus familiares, uma vida de desgraça, perdido. O mundo sem Cristo é um mundo perdido. Period. É um mundo perdido. E nós precisamos juntar esse tipo de, tudo isso que nós estamos aprendendo. Semana passada nós aprendemos sobre salvação e graça. Hoje nós estamos vendo o que significa os sofrimentos de Cristo e a glória subsequente. Então, quando eu entendo que a graça me alcançou, me salvou, e eu vejo os sofrimentos de Cristo como centro do Evangelho, o que eu concluo? Eu concluo que os fatos da vida, a morte e a ressurreição de Cristo são o grande veículo que traz os homens para a graça de Deus. Ou seja, ouvindo a palavra de Deus. Não um evento out of blue, não, é um evento importante. Eu tenho que proclamar a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não tem outro meio. Não tem outro meio. A gente pode imaginar várias coisas, pode até querer o nosso romantismo, que não é ruim, mas nem sempre é bom. O nosso romantismo, a gente sempre usa aquela expressão que nem a gente tem acompanhado, o grupo de oração tem acompanhado, a gente tem orado por uma pessoa chamada Miss Peggy. É nossa vizinha, uma senhora. Ela faleceu, em uma semana ela faleceu. Ela foi internada por uma situação, ela não estava bem, mas ela foi internada e faleceu. E a filha dela, que moravam juntos, a filha dela 6 meses atrás perdeu o marido, ou seja, ela está sozinha. Qual é a palavra de consolo que você dá? Eu, no meu passado distante, eu gostava de dizer, gente, na fração de segundo que separou a vida dessa pessoa, Deus pode ter tocado o coração dela. Pode? Pode, até pode, mas é uma palavra que é complexa para nós, porque a gente crê que a fé vem pelo ouvir. Quanto que ela ouviu? Quanto que a gente teve a oportunidade, em particular a Márcia, teve mais contato com ela, a oportunidade de falar do amor de Deus, e sei que ela falou e falou muitas vezes, até a Ju teve a oportunidade de orar uma vez com ela. Mas o que será que tocou o coração dela? Em todo esse período que a gente mora naquela casa, eles moram um pouco menos, ela até manifestou uma vez: eu vou domingo na igreja com vocês. Não vem, não consegue. Aí o que eu atribuo? Tentei até tirar o peso da minha esposa aqui. A Márcia, ela sofre um pouquinho com essas coisas, e eu entendo o sofrimento dela. Eu não consigo, eu queria falar mais. Mas é Deus quem faz. É Deus quem vai abrir o entendimento, não somos nós. Não é por força, não é por poder, mas temos que fazer a nossa parte. Que consolo se dá para uma pessoa dessa? É complexo. O Evangelho que a gente conhece como Novo Testamento, ele não é uma teologia em si, não é um entendimento de Deus completo em si, e muito menos uma declaração de princípios: faço isso, faço aquilo, não posso isso. Mas na verdade ele resume-se de uma forma espetacular, e eu quero trazer para vocês o credo apostólico. Você deve ter escutado na tua história, na tua vida cristã, do credo apostólico, e eu quero ler ele por completo para você, porque ele resume com exatidão esses fatos na revelação de que Cristo Jesus é de fato aquele a qual todos os profetas falaram. E o credo apostólico, ele diz assim, ele é uma síntese do plano redentor do Senhor. Ele diz assim, creio, e lembra que milhares de pessoas foram mortas por conta do que eu vou ler para você agora, em 2 minutos. Diz assim, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Gênesis. Eu adicionei o Gênesis, tá? Creio em Jesus Cristo, seu Filho único, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado,
ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, aqui é o Evangelho, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar vivos e mortos, os que são dele e os que não são dele. Portanto, não vai encontrar um mundo cristianizado. Creio no Espírito Santo, creio na Igreja Universal, a Igreja de Cristo, creio na comunhão dos santos, olha a importância de estarmos juntos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Quando alguém te perguntar o que é o Evangelho, o que é o Gospel, que a gente vê tanto hoje, Gospel, namorando na guerra, o que é o Gospel, o Evangelho? Memorize o credo apostólico e fala para a pessoa, esse é o Gospel. Creia que Deus é o Criador de todas as coisas, creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, creia que Ele veio com uma concepção através do Espírito Santo, creia que Ele nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e intercede por você. Creia que o Espírito Santo é quem nos habilita a crer nele. Esse é o Evangelho da salvação, essa é a pureza do Evangelho. Essa magnífica declaração, ela foi tão profunda que ela foi reiterada e ajustada um pouquinho ali, adicionando coisas importantes no primeiro grande concílio da igreja, chamado Concílio de Nicéia, em 325. Alguns anos depois, em 451, reiterado no Concílio de Calcedônia, quando eles falaram sobre Deus humano, Jesus Cristo homem. Ou seja, 5, 6 séculos se passaram e discutindo e aprimorando, trazendo o Gospel, o Evangelho da salvação, aquilo que nós temos hoje para nós. E lembrando, ou melhor, relembrando, dezenas, centenas, desse momento aqui, milhões de pessoas foram mortas por causa desse simples credo. E assim foi e é até hoje, por causa desse simples credo. Então nós temos que compreender que Jesus de fato viveu, de fato morreu, foi sepultado. Jesus é o cerne, é tudo. E tudo isso que a gente lê, a gente aprende, esses fatos todos bíblicos, é que surgiram todos os tipos de doutrinas, ensinos, filosofia de religião, revelações, teologia, toda a ética, toda a compreensão, padrão de conduta, inspiração, filosofia, orientação para as questões mais complexas, tudo nasceu daqui. Mas o que nós, crentes, temos que nos apegar é a história redentora de Cristo Jesus, é o propósito de Cristo Jesus, essa é a simplicidade do Evangelho, essa é a simplicidade da palavra. E é interessante que a gente vê Pedro coloca nesses 3 versículos que a gente leu, 10, 11 e 12, ele coloca no 11, exatamente no centro desses 3 versículos, ele enaltece os sofrimentos de Cristo. Por que ele faz isso? Porque ele sugere de fato que a parte central, indispensável do Evangelho, que é a história da cruz. Mas a história da cruz nos leva à ressurreição, que nos leva a um Deus vivo. Como aconteceu semana passada, aqui tem uma cruz, você pode ver aqui, da vazia. Não é uma cruz que tem um Jesus morto, sangrando. Está vazia, porque ele subiu aos céus. É o único líder espiritual das religiões que existe no mundo que não tem túmulo, ou melhor, que tem túmulo, porém vazio. Todas as outras têm um túmulo com os restos mortais de alguma forma lá. Todas, sem exceção. Por mais que dizem que a parte dos muçulmanos dizem que Maomé subiu aos céus ali do templo do monte, não, eles entendem que ele morreu. Ele morreu, morto. Jesus Cristo está vivo, ele subiu aos céus, e a Bíblia nos diz, Paulo nos fala, mais de 500 pessoas testemunharam, visualizaram, viram, estavam lá quando Jesus subiu aos céus. Ele é o centro da humanidade, ele é o centro de tudo isso. Essa a gente compreender a necessidade que nossos pecados sejam de fato tratados, tanto a culpa que carrega como o seu poder. Então a morte de Cristo na cruz e o seu sacrifício nos trazem entendimento dessa salvação. Então, se você vai falar para alguém do Evangelho, não é Evangelho você falar, por exemplo, só da beleza real, da beleza do ministério de Cristo, seus exemplos, seus ensinos, sua natureza, sua doçura, embora ele se irasse de vez em quando. Se você não dizer que ele é o Cordeiro de Deus, o Verbo que se fez carne, que levou nossos pecados e carregou todas as nossas doenças e tristezas. Esse é o Evangelho verdadeiro. Esse é o Evangelho verdadeiro. Jesus é lindo, Jesus é amor, Jesus é belo. Eu tive uma visão de Jesus no céu, ele abriu o braço daqui até ali para me abraçar. É lindo. Mas Jesus está assim, tendo o braço aberto, falando: arrepende-te. Arrepende-te, que senão você vai arder no fogo do inferno. Arrepende-te. Esse é o cuidado que a gente tem que ter. Onde quer que você ou eu encontremos o Evangelho que vacile nessa informação, nessa enunciação dos sofrimentos de Cristo, você tem um Evangelho sem conteúdo. O Evangelho que não mostra o que ele apontou através dos profetas do Novo Testamento.
Paulo, quando escreveu para os Coríntios, a primeira carta, os Coríntios, capítulo 1, versículo 23, ele fala: nós pregamos a Cristo, vírgula, e Cristo crucificado. Ou seja, enfatizando, e Cristo crucificado. Esse é Cristo que nós pregamos. Essa mesma figura apareceu dentre os profetas, que brilhou em muitas épocas. Ou seja, ele como pivô da história humana, aquele que morreu pelos homens. Então é ele que está no centro da humanidade. E quando ele fala coisas estas que os anjos anelaram para escutar, os anjos e todos os seres celestiais, de uma forma ou de outra, eles estão interessados na redenção final. Não é por acaso que o apóstolo João, ao escrever o Apocalipse, a gente vê ali inúmeras vezes ele fala o anjo, ele enumera anjo por todo o livro, por toda a história do Apocalipse. Evidentemente há muita simbologia lá, claro, mas o plano de Deus é revelado agora por onde? Por meio da igreja. Por meio da igreja. E essa é a importância que a gente tem que dar valor. Efésios capítulo 3, versículos de 8 a 10 diz assim: olha a revelação do apóstolo Paulo quando ele escreve aos Efésios, que por acaso é a primeira carta à igreja das 7 igrejas do Apocalipse. Ele diz assim: a mim, o apóstolo Paulo falando, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto, ou seja, mistério que esteve oculto em Deus, que tudo criou, credo apostólico, Deus Criador. Versículo 10: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Principados e potestades não diz respeito a anjos caídos, diz respeito a seres celestiais. Ou seja, nós como igreja, é uma responsabilidade de saber que a gente prega, o que a gente ensina é ouvido por todos, inclusive no mundo espiritual. Paulo fala bem claro, ou seja, agora pela multiforme sabedoria de Deus, é a igreja. Nós somos hoje o que foram os profetas do Antigo Testamento, nós somos os arautos da palavra de Deus. A profecia que se cumpre hoje, o espírito da profecia que é Jesus Cristo, ele se cumpre quando nós proclamamos a palavra de Deus. Deus pode trazer algo especial no momento como esse de pregação? Claro que pode, Deus é Deus, mas a função profética se encerrou, acabou. Hoje o espírito da profecia, que é Cristo Jesus, ele é proclamado toda vez que ele é proclamado, toda vez que ele é anunciado. Olha a nossa responsabilidade. Agora, a gente ia fazer uma pergunta: por que Deus usaria de uma raça tão insignificante como a nossa para proclamar, para ter esse privilégio? Mas assim ele o quis. Ou seja, o Novo Testamento ele corrobora o pensamento de que homens pecadores sejam os únicos que detêm essa graça redentora de Jesus Cristo. Na verdade, ele disse: se os anjos anelavam ter, significa que de alguma forma Deus se revelou também para ele: esse era o meu filho. E a igreja proclama o tempo todo, ou seja, aos principados e potestades nos lugares celestiais, Paulo fala, ele deu à igreja a multiforme sabedoria de Deus para conhecer. Então é relevante isso para nós, esse entendimento, ou seja, é um interesse que nós temos que ter. E é claro que nós, como crentes, lendo a Bíblia, nós aceitamos e reconhecemos esses ensinos. Pedro e Paulo, duas colunas do Evangelho, nos ensinam isso. E com certeza Pedro não era um sonhador quando ele falou, eles anelavam conhecer isso tudo. Ou seja, os profetas indagaram e pesquisaram diligentemente sobre esta graça que deveria vir a todos nós. Quando ele fala que deveria vir a vós e a todos nós, então foi revelado que não era para eles, mas era para uma geração futura, e nós colhemos esse benefício. Eu quero, já encerrando, dizer o seguinte, que essas visões amplas, elas não serão úteis para nós, a menos que a gente tenha uma compreensão clara da relação individual que Cristo mantém com cada um de nós. A gente fala como igreja, fala no corporativo, fala na congregação, mas se nós não tivermos entendimento da relação individual que Cristo tem com você e comigo, nós perderemos essa essência. Tudo pertence a Ele, mas Ele tem uma relação única com cada um de nós, com toda a humanidade, mas com cada um de nós. Ele é antes de todas as coisas, nele foram feitas todas as coisas, tudo que existe foi através dele. Da sua cruz brilham de fato os raios para os céus e para toda a humanidade, séculos passados, presentes e vindouros. Tudo através dele. Ele é o centro, ele é o âmago de todas as coisas. Mas também desse coração, dessa cruz, vem algo específico, é como se fosse um raio de luz específico no teu coração. Deus falando com você hoje de uma forma bem particular.
O mesmo Cristo que os anjos desejavam saber quem era, que os profetas profetizaram, que os apóstolos proclamaram, é o Senhor de todos os tempos e é aquele que ama os seus. Ele ama os seus. E Ele vem para te dizer hoje: eu sou teu Salvador. Jesus te fala hoje nessa pregação: eu sou teu Salvador. Ou seja, as relações de Jesus universais por tempo, espaço e criação, pouco importa nesse momento. O que importa é a tua relação com Jesus Cristo. E Ele nunca terá, em seu poder expiatório, em seu poder de trazer essa expiação, redenção, livramento para todos nós, a menos que você individualmente faça o ato mais individual e solitário que pode ter. É como se você colocasse, como sacerdote, colocasse as mãos no Cordeiro que tira os pecados do mundo, e você fala: meu Jesus. Essa é a intimidade que você tem. Meu Jesus. Isso só pode ser feito com a tua fé pessoal, crendo em Jesus Cristo. E depois você pode entrar na comunidade e falar: esse é o nosso Jesus. Primeiro você com o Senhor, depois na comunidade. Esse é o Cristo, o mesmo Cristo que a gente ouve, de todos os mundos, é o Cristo de todas as eras, o Messias esperado, que veio, está presente e voltará. É o mesmo, nada. E você deve fazer isso literalmente como se não existissem outros seres em todo o mundo, ninguém do teu lado, exceto você e com Jesus. E essa experiência, essa sensação que você tem que ter, ou seja, entender, não é sensação de experiência, arrepio, não. Essa percepção, palavra melhor. É como se você tivesse, como estamos estudando no livro Peregrino, você foi até Jerusalém Celestial, a uma inumerável companhia de testemunhas, de anjos, da Assembleia Geral da Igreja, e entender claramente, que Cristo e sua cruz são a substância, a essência, o elemento fundamental da profecia, o tema do Evangelho, a revelação para todo o universo. A morte de Cristo é uma revelação para todo o universo, não só para mim, não só para os eleitos, mas para todo o universo. Que Deus te abençoe. Senhor Deus, obrigado por essa manhã, obrigado pelos louvores.